Na festa de noivado do irmão de meu marido, a etiqueta no meu peito dizia: empregada doméstica. A mãe dele sorriu venenosa. Você é só uma funcionária aqui. Sem cadeira, sem prato, sem lugar. Meu marido, Gabriel, soltou uma risada debochada. Comida é para a família. Fiquei de pé, ergui a cabeça, tirei a aliança e disse: então não sou mais sua. O sorriso dele se desfez, mas aquilo era apenas o começo. Gabriel não sabia que eu estava em casa quando ligou para a mãe dele. Serafina, do nosso quarto, no nosso luxuoso apartamento no bairro dos Jardins, em São Paulo. A mãe está certa. Você precisa aprender seu lugar, ele disse, e eu congelei do lado de fora da porta, segurando a cesta de roupas. O crachá de empregada é perfeito. Talvez depois disso, Valéria pare de fingir que a empresinha dela importa. Ele riu. Ele realmente riu sobre como os sócios dele se divertiriam ao me ver sendo humilhada na festa de noivado de sua irmã, Lúcia. Silenciosamente, eu larguei a cesta, caminhei até meu home office e abri a pasta que chamei de seguro. Dentro, havia 6 meses de evidências documentadas sobre a apropriação indébita de fundos de sua empresa, a Capital Pátio. Eu esperava nunca precisar usar aquilo. Agora, comecei a rascunhar um relatório anônimo para a Comissão de Valores Mobiliários, CVM, enquanto meu marido planejava minha humilhação no quarto ao lado. Antes de continuarmos, se você já foi desvalorizado por aqueles que deveriam ter te apoiado, por favor, considere se inscrever. É de graça e nos ajuda a compartilhar essas histórias de superação e justiça. Agora, vamos ver o quão profunda é essa traição. A cesta de roupas continha suas camisas sociais importadas, todas passadas perfeitamente, exatamente como ele exigia, com a gola milimetricamente alinhada. Eu fazia a roupa dele há 5 anos, não porque não podíamos contratar ajuda, mas porque Gabriel insistia que isso mostrava a devida devoção de uma esposa. A mesma devoção que me fazia acordar às 5h45 da manhã para preparar seu café, enquanto eu analisava relatórios trimestrais de empresas em colapso que eu estava reestruturando. Ele nunca soube que, enquanto ele dormia, eu estava salvando restaurantes de São Paulo da falência, negociando com credores e construindo modelos financeiros que determinariam se famílias inteiras manteriam seus meios de subsistência. Meu home office havia se tornado um centro de comando nos últimos 3 anos. 2 monitores exibiam planilhas para o restaurante O Cantinho do Italiano, que estava perdendo 30 mil dasales por mês. O dono, seu Antônio, me ligou chorando na semana passada, dizendo que o pai dele se reviraria no túmulo se soubesse que o negócio da família estava falindo. Eu já tinha identificado os problemas. Custos de comida em 47% quando deveriam ser abaixo de 30%. 3 fornecedores cobrando a mais, porque ninguém havia renegociado os contratos em 1 década. E um cardápio que não se adaptou à mudança demográfica do bairro, que havia saído de famílias tradicionais para jovens profissionais em busca de opções de almoço rápido. Eu consertaria tudo por uma fração do que as grandes consultorias cobravam. Mas para Gabriel, isso era apenas meu pequeno hobby. A pasta seguro parecia mais pesada do que seu peso real. 6 meses atrás, notei discrepâncias nos arquivos do home office de Gabriel. Ele se tornou descuidado, deixando documentos da Capital Pátio sobre a mesa, presumindo que eu estava ocupada demais com minha empresinha para entender instrumentos financeiros complexos. Mas eu os entendia melhor do que ele. Itens que não batiam. Despesas de empresas de portfólio, que eram, na verdade, cobranças pessoais. Fundos de investidores desviados para contas que rastreei e que remontavam ao controle de Gabriel. A apropriação indébita clássica disfarçada em jargão de fundos de investimento. Eu fotografei tudo,
criei backups criptografados e consultei discretamente doutora Patrícia, uma ex-procuradora que agora lidava com litígios corporativos. Isso é crime, ela disse, simplesmente. Quando você estiver pronta, isso acaba com a carreira dele. Eu esperava que esse dia nunca chegasse. O casamento significava proteger um ao outro, até mesmo de seus próprios crimes. Mas, aparentemente, casamento para Gabriel significava planejar minha humilhação pública enquanto eu passava suas camisas. Do quarto, a voz dele era clara. A festa de noivado será perfeita. Lúcia está se casando com um cara de dinheiro, o Ricardo. E está na hora de Valéria entender a diferença entre sucesso de verdade e brincar de empresária. A risada da mãe dele tilintou pelo viva-voz. Eles discutiram os detalhes. Como o crachá estaria esperando no check-in? Como não haveria cadeira na nossa mesa? Como eles se certificariam de que todos notassem que eu não estava sendo servida? Ela salvou a empresa do seu pai, Serafina admitiu. Mas isso não a torna família. Ajuda é ajuda, não importa quão bem vestida. 18 meses atrás, essa ajuda havia trabalhado 16 horas por dia para salvar a Indústrias Costa da falência. Fernando Costa, o pai de Gabriel, havia construído a empresa em 30 anos. Mas a pandemia expôs todas as fraquezas nas operações. Os consultores tradicionais queriam 400 mil reais apenas para avaliar a situação. Eu reestruturei tudo por atento de 30 mil, redirecionando a produção para componentes de respiradores quando o mercado exigiu, renegociando contratos sindicais sem causar greves e identificando ineficiências que custavam a eles 200 mil reais por mês. Eu salvei 200 empregos. Trabalhadores com hipotecas e filhos na faculdade mantiveram seus salários porque eu entendia de logística de fabricação melhor do que consultores que nunca pisaram no chão de uma fábrica. Serafina visitou uma vez durante a reestruturação, torcendo o nariz para a sala de descanso onde eu almoçava com supervisores de linha. Essa gente, ela disse, sem se preocupar em abaixar a voz. Isso é tão abaixo do nome Costa. No entanto, o nome Costa só sobreviveu porque eu evitei a falência. Os jantares de quinta-feira na mansão de Serafina, no Morumbi, se tornaram uma aula de resistência. Toda semana, pontualmente às 19 horas, eu chegava com uma sobremesa caseira, geralmente a sua torta de limão favorita, que levava 3 horas para ficar perfeita. Ela dava uma mordida, declarava que estava aceitável e depois passava de refeição dissecando minhas falhas. Valéria está ocupada com seu projetinho de consultoria, ela dizia aos amigos, enfatizando o projetinho como se eu fosse uma criança com uma barraquinha de limonada. Enquanto isso, minha empresa, a Nexus Consultoria, acabava de ultrapassar 7 milhões de reais em receita anual. Eu construí minha empresa da mesa da nossa sala de jantar com 5 mil reais de economia e uma desesperança que tinha gosto de metal. 50 ligações frias para restaurantes falidos. 49 rejeições. Um sim de seu Giuseppe, da pizzaria Três Irmãos. E ele só concordou porque oferecia a primeira consultoria de graça. A filha dele revirou os olhos quando entrei. Uma mulher jovem, nada parecida com os consultores de terno cinza que eles esperavam. Mas os números não mentem. Eu reduzi os custos deles em 35%, sem sacrificar a qualidade. Modernizei o sistema de pedidos e ensinei a eles marketing nas redes sociais, o que trouxe clientes com menos de 40 anos pela primeira vez em anos. Seu Giuseppe contou para todo mundo. Para o primo dele, dono de uma churrascaria. Para a padaria na rua de cima. Para o gastropub que estava há 3 semanas de fechar. Em 6 meses, eu tinha 8 clientes. Em 1 ano, contratei Rafael, um grande analista,
porque não conseguia lidar com o volume sozinha. Agora, eu tinha 17 projetos de reestruturação ativos e uma lista de espera de empresas dispostas a pagar taxas premium para ressuscitar seus negócios. Mas para Gabriel, sucesso significava a Capital Pátio. Significava reuniões em escritórios com paredes de vidro. Significava o dinheiro de outras pessoas, gerando retornos por meio de engenharia financeira que não criava nada real. Meu sucesso, salvar empresas de verdade, preservar empregos de verdade, era apenas meu projetinho que me mantinha ocupada enquanto ele fazia negócios de verdade. Salvei o rascunho da queixa à CVM e abri um novo documento. Este seria diferente. Uma linha do tempo de cada crime financeiro, cada documento falsificado, cada investidor lesado. Doutora Patrícia a protocolaria na segunda-feira de manhã, se necessário. A festa de noivado era no sábado. Até lá, Gabriel aprenderia que algumas posições não podiam ser ensinadas por meio de humilhação. Algumas posições eram conquistadas por meio de competência, integridade e a capacidade de destruir alguém usando seus próprios crimes contra ele. A ligação dele terminou com promessas à mãe sobre o quão divertido o sábado seria. Fechei meu laptop e voltei para a lavanderia, dobrando as camisas dele com a mesma precisão que eu aplicava à contabilidade forense. Cada vinco perfeito, cada gola exatamente como ele exigia. A esposa devotada mantendo sua posição perfeita enquanto planejava a destruição completa do homem que achou que poderia diminuí-la na frente da elite financeira de São Paulo. O crachá de empregada doméstica seria a obra-prima de crueldade dele, mas o protocolo na CVM seria a minha. 2 semanas depois, em uma tarde cinzenta que ameaçava chuva, Lúcia apareceu em nossa casa sem avisar. Ela estava parada na nossa porta com a maquiagem borrada, o cabelo loiro, geralmente perfeito, preso em um coque bagunçado, vestindo uma calça de moletom e um moletom da faculdade, que a fazia parecer a estudante que ela era antes de Ricardo arrastá-la para o mundo das startups de tecnologia e promessas de capital de risco. Acho que estou cometendo um erro terrível, ela disse, e eu a puxei para dentro antes que os vizinhos pudessem ver uma Costa chorando em público. Deus me livre que a notícia chegasse a Serafina de que sua filha mais nova havia mostrado fraqueza onde as pessoas pudessem testemunhar. Sentamos na minha cozinha enquanto eu preparava chá. Chá de verdade com folhas soltas, não os sachês que Gabriel insistia que eram suficientes. O anel de noivado de Lúcia reluzia, 3 quilates cercados por diamantes menores, o tipo de anel que anuncia riqueza antes mesmo de quem o usa falar. Ela o torcia no dedo como se a estivesse queimando. Ricardo quer casar no próximo mês, ela disse, com a voz pequena. Ele diz que não há por que esperar, que devemos fazer isso antes que a empresa dele abra capital. Ele fica bravo quando sugiro esperar até a primavera. Mantive meu rosto neutro enquanto minha mente corria. Ricardo tocava uma startup de tecnologia financeira chamada Pure Metrics, que alegava revolucionar o processamento de pagamentos para pequenas empresas. Gabriel a havia mencionado 2 vezes no jantar, impressionado com os números de crescimento. Mas algo na voz de Lúcia fez meus instintos de consultora se manifestarem. Me fale sobre a raiva, eu disse com cuidado, servindo o chá dela. Não é raiva de verdade, é pressão. Tipo quando ele me mostrou o acordo pré-nupcial que os advogados dele rascunharam. Aparentemente, eu preciso abrir mão dos direitos sobre a empresa dele, qualquer empresa futura, e concordar com a confidencialidade sobre os negócios dele. Quando eu pedi para o meu próprio advogado revisar, ele disse que eu estava sendo dramática. Naquela noite, depois que Lúcia foi embora, eu fiz o que faço de melhor. Pesquisei.
A empresa de Ricardo mostrava métricas impressionantes no papel. 2 milhões de usuários, 40% de crescimento trimestral, parcerias com 3 grandes bancos. Mas eu sabia ler entre os números. Meus contatos nos bancos nunca tinham ouvido falar da Pure Metrics. O crescimento de usuários seguia padrões que eu já tinha visto em empresas fraudulentas. Muito linear, muito consistente, sem as flutuações orgânicas de uma adoção real. Pela manhã, eu tinha a verdade. Ricardo estava inflando as métricas para garantir a segunda rodada de investimento. Os 2 milhões de usuários eram, em sua maioria, robôs. As parcerias bancárias eram cartas de intenção, não contratos reais. A empresa dele estava há 3 meses de implodir, e ele precisava casar com Lúcia rapidamente para garantir o fundo fiduciário dela como uma pista de emergência. Eu documentei tudo em uma pasta segura, mas contar a Lúcia exigiria um tempo certo. Ela precisava descobrir isso naturalmente, para não ficar na defensiva sobre suas escolhas. 3 dias depois da visita de Lúcia, Serafina me ligou diretamente. Ela nunca ligava para Gabriel sobre dinheiro, só para mim. Valéria, querida, ela começou, o que significava que ela queria algo caro. Houve um pequeno contratempo com os impostos sobre a herança do falecido Fernando. Fernando estava morto há 2 anos. Os impostos sobre a herança já haviam sido resolvidos há muito tempo. É um pouco urgente, ela continuou. 50 mil a serem pagos até o fim do mês. Meu acordo de divórcio está preso em alguma questão legal tediosa. Você entende como essas coisas são. Eu entendi perfeitamente. A mulher que acabava de postar fotos no Instagram de suas férias em Trancoso, que havia comprado um novo Range Rover no mês passado, que usava relógios Cartier diferentes em cada jantar de quinta-feira, precisava de 50 mil dólares para impostos imaginários. Claro, eu disse, suavemente. Me mande a documentação dos impostos e eu lido com o pagamento diretamente com a Receita Federal. Silêncio. Então, é mais fácil se você apenas transferir para minha conta. Eu cuido da papelada. Eu concordei. Transferi o dinheiro e imediatamente contratei um contador forense através da minha empresa. O que ele encontrou foi notável. Durante seu divórcio do irmão de Fernando, Serafina havia escondido 2,2 milhões de dólares em contas nas Ilhas Cayman. Ela alegou pobreza no tribunal, saindo com grandes pagamentos de pensão alimentícia, enquanto estava sentada em uma fortuna que deveria ter sido dividida. Os 50 mil que eu acabara de enviar provavelmente estavam financiando sua próxima farra de compras, enquanto ela bancava a vítima de atrasos burocráticos. Enquanto isso, Gabriel havia se tornado um fantasma em nosso casamento. 3 meses atrás, ele perdeu nosso jantar de aniversário de casamento, alegando uma emergência com uma empresa de portfólio. Fiquei sozinha no restaurante Figueira Rubaiyat, assistindo a vela queimar, enquanto o garçom tentava não me olhar com pena. No meu aniversário, no mês passado, ele esqueceu completamente, até que sua assistente o lembrou às 16 horas, e então ele enviou flores de supermercado com um cartão genérico. Mas as reuniões de sexta-feira eram o que realmente contava a história. Toda sexta-feira, por 3 meses, Gabriel tinha reuniões de sócios de emergência no Hotel Palácio Tangará. Ele deixava o celular no carro, alegando que os sócios exigiam foco total. Ele voltava cheirando a um perfume que não era o meu. Chanel No. 5, caro e clichê. A gola dele teria vestígios de maquiagem que ele havia tentado limpar. As faturas do cartão de crédito dele, que eu gerenciava porque ele não se incomodava com tarefas administrativas, mostravam cobranças por serviço de quarto para 2 pessoas, champanhe e café da manhã. Eu sabia o nome dela, Rebeca, sócia sênior da Capital Pátio, formada em administração pela FGV, noiva de outra pessoa,
mas aparentemente flexível quanto à exclusividade. Eu tinha fotos da filmagem de segurança do hotel que meu investigador conseguiu. Eram comprometedoras e claras, mas eu as arquivei junto com a evidência de apropriação indébita, construindo meu arsenal enquanto fingia ser a esposa desavisada focada em sua empresinha. O convite chegou em uma quinta-feira, entregue em mãos por um mensageiro. Relevo dourado em um papel creme tão grosso que parava em pé sozinho. A honra de sua presença é solicitada na celebração de noivado de Lúcia Costa e Ricardo Ferreira. Endereçado a Sr. Gabriel Costa. Apenas ele. Onde está o meu? Perguntei no jantar, segurando o convite. Gabriel mal olhou para cima, provavelmente mandando uma mensagem para Rebeca sobre a próxima reunião de sexta-feira. A mamãe deve ter esquecido de incluir seu nome. Você sabe como ela é com detalhes. Serafina Costa nunca esqueceu um detalhe na vida. Ela se lembrava da contagem de fios de seus lençóis, da safra de vinhos servidos em jantares de 3 anos atrás e de exatamente quanto custava a joia de cada um em todos os eventos. Isso não foi esquecimento, foi proposital. Devo confirmar a presença para nós dois? Perguntei, testando-o. Obviamente você vem, ele disse, finalmente olhando para mim com irritação por eu ter interrompido a paquera que ele estava conduzindo por mensagem. Apenas use algo discreto, sabe, para não ofuscar a noiva. Algo discreto, como se eu fosse o tipo de mulher que apareceria na festa de noivado da irmã dele de lantejoulas e roubaria a atenção. Como se minha própria presença precisasse ser diminuída, tornada menor, menos perceptível. Como se eu devesse praticar ser invisível antes que eles tornassem isso oficial com um crachá. Naquela noite, eu fiquei no nosso closet, olhando para minhas roupas. Os vestidos que ele uma vez disse que me faziam parecer uma profissional. Os ternos que eu usava em reuniões com clientes. O guarda-roupa cuidadoso e calculado de uma mulher tentando se encaixar em um mundo que já havia decidido que ela não pertencia. Peguei um vestido preto, simples e elegante, do tipo que você poderia usar em um jantar de negócios ou em um funeral. Seria perfeito para o que estava por vir. O sábado chegou envolto em um friozinho de final de setembro. Eu estava em frente ao espelho do nosso quarto às 18h30. O vestido preto pendurado perfeitamente. Minha maquiagem aplicada com a precisão de alguém se preparando para uma batalha e não para uma celebração. A exaustão que eu via refletida ia mais fundo do que noites sem dormir, revisando planilhas. Era o cansaço profundo de manter um casamento que havia se tornado uma performance artística. Gabriel havia saído 2 horas antes para drinks com clientes antes da festa. Os mesmos drinks com clientes que exigiam uma nova aplicação de colônia e uma camisa nova, embora ele supostamente estivesse no escritório o dia todo. Ele beijou minha bochecha distraidamente, me disse para não esperar por ele, que ele me encontraria no espaço Vila dos Pássaros. A crueldade casual de me fazer chegar sozinha à festa de noivado da irmã dele nem se registrou em seu rosto. Eu mesma dirigi a Mercedes, passando por ruas tranquilas de São Paulo em direção ao local. O carro ainda cheirava levemente ao condicionador de couro que Gabriel insistia em aplicar mensalmente. Outro daqueles detalhes que importavam mais do que se a esposa dele tinha alguém para entrar com ela. Em cada semáforo, eu checava meu celular, confirmando que Rafael tinha recebido os arquivos criptografados, que doutora Patrícia estava de prontidão, que minha documentação daquela noite seria admissível, se necessário. O estacionamento do espaço Vila dos Pássaros já estava cheio de carros que custavam mais do que a casa da maioria das pessoas. Estacionei entre uma BMW branca e uma Maserati preta, ambas provavelmente pertencentes aos sócios de Gabriel, que viam casamentos como oportunidades de fusão
e esposas como ativos ou passivos em seus balanços sociais. O manobrista era jovem, talvez 22 anos, provavelmente trabalhando para pagar a faculdade. Ele pegou minhas chaves com o tipo de deferência reservado para pessoas que podiam pagar para estar ali. Lá dentro, o saguão brilhava com aquela combinação particular de mármore e ambição que caracterizava os locais da elite paulistana. Agrupamentos de colegas de Gabriel estavam perto do bar, e eu ouvi meu nome flutuar na conversa deles. "Aquela é a que acha que é consultora de negócios", alguém disse, não muito baixo. "Gabriel a deixa brincar com aquela empresinha dela." Eles riram, o som tão agudo quanto o tilintar de taças de champanhe. Passei por eles em direção à mesa de check-in, meus saltos clicando no mármore com precisão de metrônomo. Cada passo era deliberado, controlado, a caminhada de alguém que pertencia, mesmo quando todos os sussurros sugeriam o contrário. A mesa estava coberta com linho marfim, atendida por uma jovem usando pérolas que provavelmente custavam mais do que seu salário mensal. "Valéria Costa", eu disse claramente. Ela sorriu, começou a folhear sua lista. O sorriso vacilou. Ela folheou novamente, passando o dedo pela lista de nomes. Uma terceira vez, mais devagar agora, e eu vi o rubor subir pelo pescoço dela. "Me desculpe, poderia repetir o nome?" "Valéria Costa. Costa." Ela olhou para mim com genuína aflição, depois para algo debaixo da mesa. Sua mão tremeu levemente ao pegar um crachá escondido separadamente dos outros. Ela o deslizou pela mesa de mármore, exatamente quando Serafina materializou-se ao meu lado em um Chanel cor de champanhe, cronometrada com a precisão de alguém que estava observando para este exato momento. O crachá dizia: "Valéria, empregada doméstica." "Ah, Valéria", Serafina anunciou, sua voz projetada para ecoar pelo saguão. "Você é só uma funcionária aqui." As palavras caíram como o veredicto de um juiz. As conversas pararam no meio da frase. Banqueiros de investimento se viraram de seus uísques. Gerentes de fundos de cobertura pausaram suas redes de contatos. 300 pessoas da elite financeira de São Paulo, de repente, tinham o entretenimento da noite. Assistir Serafina Costa designar publicamente sua nora como empregada contratada. Atrás de mim, alguém sussurrou: "Aquela que salvou a Indústrias Costa." Outra voz respondeu: "Aparentemente ela é a empregada doméstica agora." Alguém realmente tirou uma foto com o celular. Eu peguei o crachá, estudando-o como evidência em um depoimento. O papel era caro, a impressão profissional. Não foi um erro de última hora. Isso havia sido encomendado semanas atrás, aprovado, pago e deliberadamente separado dos crachás dos convidados. "Devo escoltá-la até a entrada de serviço?" Serafina perguntou, docemente. "A equipe geralmente entra pelos fundos." Eu prendi o crachá no meu vestido com as mãos firmes e entrei no salão de festas. A mesa 3 estava posicionada perfeitamente para máxima visibilidade, perto o suficiente da mesa principal para dar importância, longe o suficiente da saída para evitar uma saída discreta. 7 cadeiras cercavam 8 lugares, a lacuna onde meu assento deveria estar, gritando mais alto do que qualquer anúncio. O espaço vazio havia sido cuidadosamente mantido, ninguém tinha acidentalmente movido as cadeiras para preenchê-lo. Isso foi uma humilhação arquitetônica. Eu fiquei em pé ao lado do vazio, onde meu lugar deveria ter sido, assistindo os amigos de Serafina notarem a cadeira ausente, verem meu crachá e entenderem o entretenimento da noite. A esposa de um advogado famoso realmente ofegou. O marido de uma juíza federal pegou o celular para mandar uma mensagem a alguém,
provavelmente compartilhando a deliciosa fofoca da demissão pública de Valéria Costa. Gabriel chegou 40 minutos depois. E sim, eu ainda estava de pé. Ele entrou com a confiança de alguém que havia tomado exatamente 3 doses de uísque, o suficiente para ter coragem, mas não o suficiente para enrolar a língua. Sua gola tinha vestígios de batom que ele não se deu ao trabalho de verificar. O tom de coral de Rebeca que ela usava em todos os eventos da empresa. O cheiro de seu Chanel número 5 pairava ao redor dele como evidência. Ele me viu de pé, viu a cadeira ausente, viu o sorriso satisfeito de sua mãe, viu os sócios da Capital Pátio observando de 2 mesas de distância. E ele riu. Não uma risada nervosa, não uma risada desconfortável, uma risada genuína e divertida, como se alguém tivesse contado uma piada particularmente inteligente. Relaxe, Valéria, ele disse, pegando a taça de vinho já servida em seu lugar. Comida é para a família. Comida é para a família. 5 anos de casamento, 3 anos construindo uma empresa que salvava negócios. 18 meses atrás, resgatando todo o legado de fabricação de seu pai. E eu não era família o suficiente para uma cadeira, para um prato, para a dignidade básica na frente de pessoas cujo respeito ele desesperadamente almejava. Senti aquele momento cristalino de clareza que vem quando um casamento morre. Não a morte lenta de parar de amar, mas a morte instantânea de perceber que você nunca foi amada de verdade. Eu era um acessório que se tornou inconveniente, uma atriz coadjuvante que havia esquecido que não deveria ter suas próprias histórias. Peguei minha aliança de casamento, o diamante de 2 quilates que Gabriel havia escolhido para impressionar seus sócios em vez de me agradar. O metal estava quente da minha pele, familiar após 5 anos, sem nunca tirá-la. Eu atirei com uma lentidão deliberada, deixando as luzes do teto capturarem cada faceta do diamante. O movimento atraiu a atenção. As conversas nas mesas próximas pararam. Alguém realmente largou o garfo no meio de uma garfada. Eu coloquei o anel na toalha de mesa branca com uma precisão que fez o suave clique ecoar. O som se espalhou mais do que deveria, silenciando mesas em ondas crescentes, como pedras caídas em águas paradas. Então eu disse, então não sou mais sua. Minha voz clara e alta. A risada de Gabriel morreu. Seu rosto passou por uma série de expressões. Confusão, constrangimento, então a compreensão de que eu estava falando sério. Que sua esposa acabara de tirar a aliança de casamento na frente de todo o ecossistema financeiro de São Paulo. Que a mulher que ele havia designado como a empregada doméstica acabara de se demitir de sua posição. Eu me virei e caminhei em direção à saída, meus saltos marcando cada passo no mármore. Atrás de mim, o caos irrompeu. Cadeiras raspando, vozes se elevando, o grito agudo de Serafina. Gabriel, faça alguma coisa! Mas eu não me virei. 300 membros da elite de São Paulo se lembrariam daquela noite, contariam a história em outras festas, se perguntariam que tipo de homem riu enquanto sua esposa ficava em pé sem uma cadeira. Eles pensaram que haviam testemunhado o ápice. Eles estavam errados. Isso foi apenas o primeiro ato. O estacionamento no espaço Vila dos Pássaros estava estranhamente silencioso após o caos que eu deixei para trás. Minhas mãos estavam firmes no volante da Mercedes, mais firmes do que estiveram em meses de fingir que estava tudo bem. Peguei meu celular e liguei para Rafael. 3 toques. Ele atendeu, embora fossem quase 21 de um sábado. Execute o projeto Revelação, eu disse sem preâmbulos. Houve uma pausa, apenas 1 segundo, então a voz dele veio clara e profissional. Confirmando a execução do projeto Revelação, protocolos de congelamento de ativos iniciando agora, preservação de documentos completa,
Arquivamento na CVM preparado para envio. 6 meses atrás, eu sentei no escritório de Rafael com uma caixa de evidências. Cópias dos relatórios alterados de Gabriel. Fundos desviados. Dinheiro de investidores rastreado para contas pessoais. Rafael revisou tudo com a meticulosidade de alguém que passou 10 anos em grandes empresas antes de se juntar à minha. Isso é fraude de nível de prisão, ele disse, calmamente. Nós construímos o projeto Revelação naquele dia. Um plano de resposta completo para quando, e não se, a traição de Gabriel se tornasse insuportável. As contas serão congeladas em 1 hora, Rafael continuou. Nosso contador forense documentou tudo. A doutora Patrícia foi notificada. Eu dirigi para casa pelas ruas tranquilas do bairro dos Jardins, passando por casas onde famílias normais estavam tendo noites de sábado normais, sem humilhação pública, sem crachás de empregada, sem cadeiras ausentes em mesas de família. A casa estava escura quando cheguei. Claro que Gabriel não tinha voltado para casa. Ele provavelmente ainda estava no espaço Vila dos Pássaros, tentando explicar aos sócios por que sua esposa acabara de encenar uma separação pública em um evento social. Eu me servi de exatamente 1 taça de vinho e abri meu laptop no home office. O portal de denúncias da CVM carregou lentamente, como se estivesse me dando tempo para reconsiderar. Eu não precisava de tempo. Cada arquivo que eu enviei foi marcado meticulosamente. Desvio de fundos da Capital Pátio, documentação de despesas pessoais, relatórios falsificados de empresas de portfólio. 27 arquivos no total, cada um deles um prego no caixão profissional que Gabriel havia construído para si mesmo. Meu celular vibrou. Gabriel. Eu deixei tocar até a caixa postal. Depois de novo. E de novo. Na 5ª ligação, eu estava curiosa o suficiente para verificar o identificador de chamadas. Números diferentes. O da empresa dele, o do celular dele, o da sala de conferências dos sócios. À meia-noite, eu tinha 17 chamadas perdidas. Finalmente ouvi a mensagem que ele deixou após a tentativa número 12. Valéria, isso é ridículo. Seja qual for o ponto que você está tentando provar, você provou. Me ligue de volta. A voz dele estava controlada, polida, o tom que ele usava com clientes difíceis. A mensagem da 13ª ligação era diferente. Precisamos discutir isso racionalmente. Você está emocional. Vamos conversar sobre o que está te incomodando. Na 16ª mensagem, o desespero havia se infiltrado. Os sócios estão fazendo perguntas. Você entende o que está fazendo? Você está destruindo tudo o que construímos. Tudo o que construímos. Como se ele tivesse contribuído com algo para a minha empresa, além de condescendência. Como se sua apropriação indébita e seus casos extraconjugais estivessem construindo em vez de destruir. Às 5h30 da manhã de domingo, a campainha tocou. Doutora Patrícia estava na minha varanda com um terno impecável, apesar da hora, carregando uma maleta de couro que provavelmente custava mais do que o aluguel da maioria das pessoas. Ela havia dirigido direto de sua casa após a ligação de Rafael. Vamos revisar suas opções, ela disse, espalhando pastas sobre a mesa da minha sala de jantar, como se estivesse distribuindo cartas no jogo de pôquer de mais altas apostas do mundo. A primeira pasta continha os maiores sucessos de infidelidade de Gabriel. Fotos do hotel Palácio Tangará, comprovantes de cartão de crédito com data e hora, declarações juramentadas de funcionários do hotel que foram pagos para fazer vista grossa. Rebeca aparecia com destaque, mas ela não estava sozinha. Havia Jennifer da viagem a Hong Kong, Maria da conferência em Miami, cada uma documentada com a precisão de alguém construindo um caso. A cláusula de infidelidade do acordo pré-nupcial é inabalável, doutora Patrícia explicou,
tocando em um parágrafo específico com sua unha bem feita. Perda total dos direitos sobre os bens conjugais, mais danos por prejuízo à reputação. Ele não recebe nada da sua empresa, nada das suas contas, e ele te deve indenização. A segunda pasta era ainda mais prejudicial. As alocações fraudulentas de fundos da Capital Pátio, expostas com clareza em planilhas. Dinheiro de investidores desviado para contas pessoais. Então, habilmente disfarçado como despesas de empresas de portfólio. Apropriação indébita clássica usando um disfarce de fundos de investimento. Isso é território de crime federal, doutora Patrícia disse, calmamente. Uma vez que a CVM recebe isso, não há como parar a investigação. Os sócios dele se distanciarão imediatamente. Acusações criminais são prováveis. A terceira pasta continha minha opção nuclear. As contas offshore escondidas de Serafina. 2 milhões de dólares que deveriam ter sido divididos em seu divórcio. Escondidos nas Ilhas Cayman, enquanto ela alegava pobreza ao tribunal. O advogado do ex-marido dela achará isso muito interessante, doutora Patrícia observou. As cláusulas de recuperação por si só a levariam à falência. Trabalhamos em cada documento, cada estratégia, cada resultado potencial. Doutora Patrícia tinha o tipo de preparação meticulosa que vinha de 20 anos destruindo homens ricos que se achavam intocáveis. Quando ela saiu, ao meio-dia, eu tinha um caminho claro a seguir. Seria brutal, metódico e inteiramente legal. Naquela noite, ainda domingo, meu celular tocou com um número que eu não reconheci. Quase não atendi. Então notei o código de área do DDD de São Paulo. Valéria? A voz era pequena, assustada. É a Lúcia. Estou na sua recepção. Posso subir? Ela estava na minha porta 5 minutos depois, parecendo destruída. Calças de pijama por baixo de um moletom da faculdade. Sem maquiagem. Vestígios de rímel ainda visíveis de tanto chorar. Em suas mãos, ela segurava páginas impressas com realces e anotações feitas à mão nas margens. Eu pesquisei a empresa de Ricardo. Ela disse, sua voz mal audível. Depois do que você disse sobre checar as coisas, os números não batem. Eu fiz chá enquanto ela espalhava sua pesquisa pela bancada da minha cozinha. Ela havia feito um bom trabalho, melhor do que eu esperava de alguém sem experiência financeira. Gráficos de crescimento de usuários que mostravam padrões impossíveis. Anúncios de parcerias que levavam a sites desativados. Perfis de funcionários no LinkedIn para pessoas que não existiam. É tudo falso, não é? Ela perguntou, olhando para mim com olhos que já sabiam a resposta. Sentamos no chão da minha cozinha, com as costas apoiadas nos armários, compartilhando o chá e a verdade. Eu expliquei como eu havia descoberto a fraude, porque esperei para contar a ela. Como Ricardo estava usando o noivado deles para acessar seu fundo fiduciário antes que a empresa dele desmoronasse. Você estava me protegendo, ela disse lentamente. Enquanto minha mãe estava te chamando de empregada e Gabriel estava... Ela parou, novas lágrimas começando a rolar. Você foi a única que sempre foi gentil comigo, eu disse a ela, honestamente. Quando me casei com Gabriel, você me acolheu. Você nunca me fez sentir que eu não pertencia. Você foi a única que realmente agiu como família, ela sussurrou. Conversamos até quase meia-noite, planejando como ela confrontaria Ricardo, como ela se protegeria legal e financeiramente. Eu dei a ela o cartão da doutora Patrícia, prometendo cobrir os honorários advocatícios eu mesma. Quando ela finalmente saiu, me abraçou com o desespero de alguém que acabara de perceber o quão sozinha ela esteve em sua própria família. Fiquei no meu apartamento vazio depois, cercada pelas evidências de traição sistemática e crueldade calculada.
Amanhã, os documentos seriam protocolados. As contas seriam congeladas. As investigações começariam. O império da família Costa começaria a desmoronar. Mas naquela noite, na minha cozinha com Lúcia, eu me lembrei por que estava fazendo isso. Não apenas por vingança, embora isso fosse satisfatório, mas porque alguém tinha que proteger as pessoas que eles afirmavam amar enquanto as destruíam. Alguém tinha que ser a família que eles fingiam ser. A manhã de segunda-feira chegou com aquele ar outonal que fazia tudo parecer mais nítido, mais claro. Eu já estava na minha mesa quando o primeiro dominó caiu, exatamente às 8 horas. Meu celular vibrou com uma notificação de caixa postal de um número que eu conhecia bem. A linha particular de Serafina. Eu a reproduzi no Viva Voz enquanto revisava meus e-mails da manhã. Sua ninguémzinha vingativa. A voz dela rachou pelo alto-falante, aguda e frenética. Como você ousa? Você tem ideia do que fez? O advogado de William acabou de me entregar documentos. Eles sabem sobre as contas nas Ilhas Cayman. Eles sabem de tudo. A mensagem continuou por mais 3 minutos, alternando entre ameaças de ação legal e tentativas desesperadas de negociação. Ela usou palavras que eu nunca tinha ouvido de seus lábios perfeitamente pintados antes. A polida matrona do Morumbi havia rachado completamente, revelando a mulher desesperada por baixo que escondeu 2 milhões de reais enquanto alegava que não podia comprar mantimentos durante seu divórcio. Eu apaguei a caixa postal e abri um e-mail de doutora Patrícia. O assunto dizia simplesmente: recuperação iniciada. O advogado de William havia protocolado moções de emergência naquela manhã. As contas de Serafina foram congeladas pendente de investigação. Ela devia 800 mil dólares em multas, mais os 2 milhões de reais originais que ela havia escondido. Seu Range Rover seria apreendido até o final da semana. Às 9h15, meu celular tocou. Rafael ligando do carro dele. Você precisa ver uma coisa, ele disse sem saudação. Cheque seu e-mail. A filmagem de segurança da Capital Pátio acabou de vazar. O vídeo era granulado, mas claro o suficiente. Gabriel em seu escritório de canto às 7h43 daquela manhã, lendo algo em seu computador. O rosto dele passou de confuso para em pânico para enfurecido em 30 segundos. Então ele pegou seu laptop e o atirou contra a parede de vidro do escritório, com força suficiente para deixar uma rachadura em formato de teia de aranha. O som da tecnologia se quebrando se misturou com os gritos dele para sua assistente, pedindo que ela ligasse para seu advogado imediatamente. O que a filmagem de segurança capturou em seguida foi ainda mais prejudicial. 3 analistas juniores parados no corredor, congelados, com os celulares erguidos, gravando o colapso completo de seu chefe. Gabriel gritando obscenidades, papéis voando. Ele tentando ligar para alguém, provavelmente para mim, e jogando o celular quando eu não atendi. Já está viral, Rafael disse. #Colapso Costa. Todos os blogs financeiros de São Paulo pegaram. Ao meio-dia, o vídeo havia sido visto 40 mil vezes. Alguém o havia editado com música clássica, fazendo a raiva de Gabriel parecer ainda mais descontrolada. A seção de comentários era brutal. Ex-funcionários compartilhando histórias sobre seu temperamento. Concorrentes questionando sua estabilidade. Investidores perguntando se era nisso que eles haviam confiado seus fundos de aposentadoria. Eu assisti uma vez, notando o momento exato em que o aviso da CVM deve ter aparecido na tela dele. Essa seria a notificação formal de investigação sobre as alocações de fundos da Capital Pátio. O momento em que ele percebeu que sua carreira havia acabado, que a prisão era uma possibilidade real,
que sua imagem perfeitamente elaborada havia se despedaçado como a tela de seu laptop. A quarta-feira chegou com sua própria entrega especial de consequências. Serafina me ligou 6 vezes antes do meio-dia, cada mensagem mais desesperada que a anterior. Eu não atendi, mas Lúcia me encaminhou a mensagem de texto que a mãe delas havia enviado para o grupo de WhatsApp da família. O clube de tênis cometeu um erro terrível, alguma confusão sobre finanças. Isso será resolvido imediatamente. Mas não havia confusão. O clube havia suspendido a afiliação dela pendente da resolução de seus problemas legais. O mesmo estabelecimento onde ela havia reinando por 20 anos, onde ela serviu em comitês e organizou galas, a exilou educadamente, mas com firmeza. Sua parceira de tênis de quarta-feira, uma mulher rica, supostamente passou por ela no saguão sem cumprimentá-la. A mesma mulher que havia sido madrinha de Serafina em seu casamento com o irmão de Fernando, agora fingia que eles nunca se conheceram. Lúcia me ligou naquela tarde, sua voz uma mistura de choque e algo próximo à satisfação. A mãe apareceu para o jogo de tênis dela, e eles tinham o conteúdo do armário dela encaixotado no saguão, ela disse. A segurança a escoltou para fora. Todo mundo viu. A senhora Chung realmente tirou uma foto. A poderosa Serafina Costa, reduzida a carregar uma caixa de papelão com roupas de tênis e roupas esportivas de grife por um saguão cheio de pessoas que ela uma vez considerou abaixo de sua atenção. As páginas sociais de São Paulo se deleitariam com isso por meses. A quinta-feira trouxe um visitante inesperado. Rafael chegou ao meu home office com uma pasta e uma expressão que eu aprendi a reconhecer. Ele havia encontrado uma oportunidade no caos. O espaço Vila dos Pássaros está com problemas, ele disse, espalhando demonstrações financeiras sobre minha mesa. O local está perdendo dinheiro. Má administração, piores contratos. Eles estão procurando um comprador antes de falir. Eu estudei os números. O mesmo local onde eu havia sido rotulada como a empregada agora implorava por resgate. A ironia era deliciosa o suficiente para saborear. Quanto? Eu perguntei. Eles estão pedindo 2 milhões. Eles aceitam 800 mil em dinheiro. 40 centavos por real. Poderíamos fazer isso através da nossa empresa, torná-lo uma aquisição da Nexus Consultoria. 800 mil para ser dona do local da minha humilhação. Para controlar o espaço onde 300 pessoas testemunharam minha degradação. Para garantir que ninguém mais jamais passasse pelo que eu havia passado ali. Prepare a papelada, eu disse sem hesitação. Rafael sorriu, o tipo de expressão que me lembrava por que eu o havia contratado. Ele entendeu que a vingança era apenas negócio com outro nome. Eu já comecei. Podemos fechar até o final do mês. Transferência total de ativos, incluindo os contratos de eventos existentes. A gala de caridade de Serafina está agendada para dezembro. A gala de caridade, a joia da coroa social de Serafina, aquela que ela passava o ano inteiro planejando, onde ela provava sua relevância social, arrecadando dinheiro para causas que ela mal conseguia pronunciar corretamente. Ela já havia enviado os convites. Os depósitos estavam pagos, e em breve eu seria a dona do local. Nós honraremos os contratos existentes, eu disse cuidadosamente, com algumas modificações nas políticas. Rafael ergueu uma sobrancelha. Modificações. Nossas regras, sem crachás degradantes, sem cadeiras ausentes, sem distinções de classe no serviço. Todos que entrarem serão tratados com igual dignidade. E a gala de Serafina? Procederá como planejado. Ela apenas terá que seguir as novas políticas. E talvez exibiremos a propriedade do local de forma proeminente. Sabe, para transparência. Naquela tarde, assinei os documentos iniciais enquanto pensava no crachá que ainda estava na gaveta da minha mesa. O que dizia:
Valéria. Empregada doméstica. Em breve eu seria a dona do prédio onde aquela humilhação ocorreu. Eu controlaria o espaço onde Gabriel riu da minha cadeira ausente. Eu decidiria quem era bem-vindo e quem não era. Os documentos de aquisição pareciam mais pesados do que seu peso real, cheios da promessa de transformação. O espaço Vila dos Pássaros se tornaria algo diferente sob minha propriedade. Um lugar onde o respeito não era determinado por contas bancárias ou linhagens de sangue. Onde cada pessoa que entrasse seria tratada como igualmente valiosa. Onde ninguém jamais ficaria de pé ao lado de uma cadeira vazia enquanto seu cônjuge ria. Enquanto Rafael juntava os papéis para arquivar com nossos advogados, meu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Abri e encontrei uma mensagem de Rebeca, a amante de Gabriel. Ele tem me ligado sem parar, implorando por ajuda. Achei que você deveria saber que estou testemunhando para a CVM amanhã. Eu guardei registros de tudo. Os presentes, as viagens, tudo pago com fundos de investidores. Sinto muito. Eu deveria ter dito algo antes. Até a amante dele estava abandonando o barco. Os dominós não estavam mais apenas caindo. Eles estavam acelerando, cada colapso acionando o próximo com uma bela precisão. Eu encarei a mensagem de Rebeca por mais um momento antes de colocar meu celular de lado. Amanhã, ela testemunharia para a CVM. E a última potencial tábua de salvação de Gabriel seria cortada. A ironia de que sua amante mostraria mais integridade do que ele jamais teve não passou despercebida por mim. Eu abri os e-mails das 3 empresas de portfólio, onde a Nexus Consultoria mantinha contratos através dos acordos da Capital Pátio. Cada CEO devia a sobrevivência de sua empresa ao meu trabalho de reestruturação, embora Gabriel tivesse levado o crédito por ter arrumado consultores excepcionais em cada reunião de sócios. Na manhã de sexta-feira, enviei e-mails idênticos aos 3 CEOs. A mensagem era simples. Evidência de desvio de fundos afetando suas empresas. Revisão urgente do conselho recomendada. Documentação anexada. Às 9h30, meu celular estava tocando sem parar. José, da empresa de tecnologia, foi o primeiro. Valéria, esses documentos, isso é real? Gabriel tem cobrado despesas pessoais no nosso orçamento operacional. Cada recibo é autenticado, eu disse a ele. As taxas de consultoria anormalmente altas do seu último trimestre, na verdade, pagaram pelas estadias dele no Hotel Palácio Tangará. A reunião de conselho de emergência na Capital Pátio começou às 11h. Eu não estava lá, mas José me ligou do banheiro durante uma pausa, sussurrando como se estivesse compartilhando segredos de Estado. É um caos, ele disse. Os sócios estão enlouquecendo. Alguém calculou que Gabriel desviou 3,2 milhões em 18 meses. Eles estão falando em processo criminal. Às 15h, tudo tinha acabado. Gabriel foi colocado em licença indefinida, sua participação acionária congelada pendente de investigação, e seu acesso à empresa revogado imediatamente. A filmagem de segurança que vazou depois o mostrou embalando itens pessoais em uma caixa de papelão, enquanto 2 seguranças assistiam, garantindo que ele não levasse nenhum arquivo. O mesmo escritório onde ele havia atirado seu laptop agora era o local de seu funeral profissional. Sua assistente aparentemente não fez contato visual enquanto ele saía. Naquela noite, Lúcia me ligou soluçando, mas eram lágrimas diferentes das de antes. Estas carregavam alívio misturado com raiva. Eu confrontei Ricardo com tudo, ela disse, sua voz mais firme do que eu esperava. No começo ele negou, disse que eu estava sendo paranoica, que eu não entendia as métricas de startup. Então eu mostrei a ele a evidência que você me ajudou a compilar. Ela descreveu como Ricardo havia desmoronado completamente, caindo de joelhos no apartamento,
admitindo que ele havia inflado os números de usuários da Pure Metrics em 90%. Os 2 milhões de usuários eram, em sua maioria, robôs que ele havia comprado de um desenvolvedor romeno. As parcerias bancárias existiam apenas em rascunhos de propostas. Tudo foi projetado para garantir financiamento antes que a verdade viesse à tona. Ele continuava dizendo que podia consertar. Ela continuou, o nojo se infiltrando em sua voz, como se a fraude pudesse ser consertada com boas intenções. Ele realmente sugeriu que nos casássemos rapidamente para que eu não pudesse testemunhar contra ele. Ela terminou o noivado por mensagem de texto em grupo para evitar confrontos individuais com pessoas que só haviam se tornado amigas dela por causa de seu fundo fiduciário. A mensagem foi breve. Casamento cancelado. Por favor, não me contatem. O celular dela explodiu com mensagens que iam de preocupação falsa a exigências raivosas por uma explicação. Ela bloqueou todas elas. Você me salvou de me tornar a esposa de um réu federal, ela disse calmamente. De visitá-lo na prisão, de ter meus bens confiscados, de perder tudo para os crimes dele. Às 2 da manhã, a câmera da minha campainha detectou o movimento. O alerta no meu celular mostrou Gabriel parado na minha varanda, balançando ligeiramente. Seu terno, geralmente impecável, estava amassado e manchado. Sua gravata pendia solta ao redor do pescoço. Ele parecia o que ele era, um homem cujo mundo inteiro havia desmoronado em menos de uma semana. Valéria! Ele gritou alto o suficiente para acordar os vizinhos. Abra a porta! Precisamos conversar! Assisti através da câmera, enquanto ele alternava entre socar a porta e se apoiar nela. A gravação seria a evidência perfeita para a ordem de restrição que doutora Patrícia protocolaria assim que o fórum abrisse. Eu sei que você está assistindo, ele disse, olhando diretamente para a câmera. Você acha que venceu? Eu vou destruir sua empresinha. Eu vou contar a todos o que você realmente é. O que eu realmente era. Uma mulher que salvou o negócio de sua família, apoiou sua carreira e construiu seu próprio sucesso, apesar de sua constante diminuição? A ameaça poderia ter me assustado uma vez. Agora era apenas um ruído patético de um homem que havia perdido todo o seu poder. Podemos resolver isso, ele continuou, seu tom mudando para uma súplica desesperada. Foi só uma piada, o crachá, ideia da mamãe. Você sabe que eu te amo. Amor. Ele jogou a palavra como se significasse algo, como se pudesse apagar o crachá de empregada, a cadeira ausente, a risada quando eu estava de pé, sem um lugar à mesa. Através da câmera, eu o assisti deslizar para se sentar nos degraus da varanda, com a cabeça entre as mãos. O poderoso Gabriel Costa, reduzido a implorar bêbado na porta da mulher que ele tentou humilhar. Após 20 minutos, ele finalmente saiu, cambaleando em direção a um Uber que cobrou no cartão de crédito do qual eu ainda não havia removido meu nome. Eu consertaria isso pela manhã, junto com o arquivamento da ordem de restrição. Por enquanto, eu tinha 20 minutos de evidência gravada de assédio, ameaças e invasão de propriedade. O sábado à tarde trouxe a revelação mais inesperada. Rafael vinha rastreando o colapso financeiro da família Costa através de sua rede de contatos. O que ele descobriu sobre a situação atual de Serafina excedeu até mesmo minhas expectativas de justiça poética. Ela está trabalhando como recepcionista, ele me disse, tomando café no meu home office. Em um consultório odontológico na Zona Oeste, R$ 15 por hora, mais benefícios. A mulher que me declarou só uma funcionária, agora estava realmente trabalhando como funcionária. A mulher que disse que comida é para a família, provavelmente estava levando marmita para economizar dinheiro.
A mulher que mediou o valor em grifes e zeros de fundos fiduciários estava pegando o transporte público porque seu Range Rover havia sido apreendido na quinta-feira de manhã. Ela está morando em um apartamento de um quarto perto da estação de metrô, Rafael continuou, mostrando-me os registros da propriedade em seu tablet. R$ 1.200 por mês. A mansão dela no Morumbi foi confiscada ontem devido às multas por fraude. Pensei em Serafina sentada atrás de uma mesa de recepção, agendando consultas para pessoas que não sabiam que ela costumava hospedar galas de caridade no mesmo bairro, atendendo telefones com a mesma voz que havia anunciado para 300 pessoas que eu era a empregada, preenchendo formulários de seguro para o tipo de famílias de classe média que ela uma vez considerou abaixo de sua atenção. As outras recepcionistas aparentemente não têm ideia de quem ela costumava ser, Rafael acrescentou. Ela se apresenta como Sera agora. Sera Martins. Disse a eles que é divorciada, recomeçando. Recomeçando aos 62 anos com nada além de um salário por hora e um pacote de benefícios que ela precisava desesperadamente para o seguro-saúde. A mesma idade em que a maioria de suas ex-amigas estava planejando cruzeiros e reclamando de impostos sobre herança com os quais ela nunca mais teria que se preocupar. Naquela noite, eu fiquei no meu apartamento, olhando para a evidência física da destruição da semana. Os pertences de Gabriel ainda bagunçavam metade do closet. Ternos que provavelmente seriam vendidos para pagar honorários advocatícios. Relógios que seriam confiscados como bens adquiridos fraudulentamente. As abotoaduras que eu dei a ele no nosso aniversário, que ele nunca usou porque não eram caras o suficiente para impressionar seus sócios. Na minha mesa estava o contrato do espaço Vila dos Pássaros, esperando pelas assinaturas finais. O crachá de empregada doméstica jazia ao lado dele, um lembrete do momento em que eles revelaram sua verdadeira natureza. Ao tentar me diminuir, eles me libertaram para me tornar quem eu realmente era. Não a esposa solidária que se fazia menor para o ego do marido, mas uma mulher capaz da destruição sistemática, legal e completa daqueles que confundiram bondade com fraqueza. O império da família Costa não havia caído. Ele havia sido metodicamente demolido, tijolo por tijolo, até que nada restasse além de escombros e arrependimento. Eu assinei os documentos finais para o espaço Vila dos Pássaros em uma manhã de segunda-feira, que parecia o primeiro dia de uma nova vida. O local era meu agora, cada coluna de mármore e lustre de cristal, cada centímetro do espaço onde eles tentaram me apagar. Rafael havia agendado a coletiva de imprensa para aquela quarta-feira, às 14h, exatamente quando o comitê de planejamento da Gala de Caridade de Serafina estaria se reunindo para suas preparações finais. O salão principal parecia diferente à luz do dia, menos imponente de alguma forma. Fiquei no pódio que eles montaram, olhando para os repórteres reunidos, proprietários de negócios locais e representantes de várias organizações comunitárias de São Paulo. A mesma sala onde eu fui negada uma cadeira agora abrigava 50 pessoas que vieram ouvir minha visão para o futuro do local. O espaço Vila dos Pássaros operará sob novos princípios, anunciei, minha voz firme e clara através do microfone. Com efeito imediato, estamos eliminando todos os arranjos de assentos hierárquicos e práticas de identificação degradantes. Cada convidado, independentemente de sua conta bancária ou linhagem de sangue, será tratado com igual dignidade e respeito. Eu segurei uma amostra de nossos novos crachás, simples, elegantes, apenas nomes sem títulos ou designações. Ninguém jamais seria rotulado como empregado ou funcionário, ou qualquer coisa projetada para diminuí-lo. Além disso, eu continuei, estamos lançando a Iniciativa de Celebração Comunitária. Uma vez por mês,
O espaço Vila dos Pássaros estará disponível gratuitamente para famílias imigrantes celebrando marcos importantes: casamentos, formaturas, cerimônias de cidadania. Porque todos merecem um espaço bonito para seus momentos importantes, não apenas aqueles que nasceram com privilégios. Uma repórter do jornal local levantou a mão. Senhora Costa, e as reservas existentes? Entendemos que havia uma grande gala de caridade agendada para dezembro. Todos os contratos existentes serão honrados com nossas novas políticas em vigor, eu disse cuidadosamente. No entanto, quaisquer eventos que não possam cumprir nossos padrões de tratamento igualitário precisarão encontrar locais alternativos. Já emitimos reembolsos completos onde foi necessário. A gala de Serafina, a joia da coroa de seu calendário social, estava oficialmente morta. Seu depósito foi devolvido naquela manhã, junto com uma nota educada explicando que o espaço Vila dos Pássaros não podia mais acomodar eventos que praticavam estratificação social. A mulher que orquestrou minha humilhação teria que encontrar outro lugar para fingir que ainda era relevante para a sociedade paulistana. Enquanto a coletiva de imprensa terminava, meu celular vibrou com uma ligação de doutora Patrícia. A investigação federal havia divulgado suas descobertas naquela manhã. Os crimes de Gabriel eram piores do que eu havia documentado. 3 milhões de dólares desviados em 18 meses, sistematicamente roubados de investidores que confiaram a ele seus fundos de aposentadoria e dotações universitárias. Eles estão confiscando tudo, doutora Patrícia explicou. A casa no bairro dos Jardins vai a leilão no próximo mês. As 2 Porsches, o barco que ele mantinha, até sua coleção de relógios. Aquele que ele usava para se exibir nas reuniões de sócios, foi comprado com fundos roubados. A casa onde eu fazia seu café todas as manhãs, onde eu passava suas camisas enquanto ele planejava minha humilhação, seria vendida para o maior lance. Sua preciosa Porsche 911, aquela que ele passava os fins de semana polindo enquanto eu salvava negócios falidos, acabaria na garagem de outra pessoa. Cada símbolo de seu sucesso estava sendo retirado, revelando a fraude por baixo da fachada. A defesa legal dele está custando 400 mil reais e subindo, doutora Patrícia continuou. O fundo de família que o avô dele estabeleceu está quase esgotado. Não restará nada para apelações. Naquela tarde, um e-mail inesperado chegou de Helena Ferreira, sócia sênior da Capital Pátio. Ela queria se encontrar em particular, longe do escritório, em uma cafeteria tranquila no bairro da Vila Madalena. Quase recusei, mas a curiosidade venceu. Helena parecia mais velha do que na festa de noivado, as linhas de estresse evidentes, apesar de sua maquiagem cuidadosa. Ela se levantou quando cheguei, um gesto de respeito que ela não teria oferecido 2 semanas atrás. Eu te devo um pedido de desculpas, ela disse sem rodeios. Eu suspeitei que Gabriel estava desviando fundos 6 meses atrás. Pequenas discrepâncias, nada que eu pudesse provar. Eu deveria ter investigado mais a fundo. Ela deslizou uma pasta sobre a mesa. Dentro havia informações de contato de 12 CEOs de sua rede, todos administrando empresas que precisavam de experiência em reestruturação. Esses executivos valorizam a integridade acima das conexões, ela disse. Eles precisam de alguém que possa salvar seus negócios sem destruir a vida de seus funcionários. Eu já fiz as apresentações. Eles estão esperando suas ligações. 3 dessas ligações resultaram em contratos imediatos que valiam mais de 7 dígitos cada. Em uma semana, a Nexus Consultoria tinha mais trabalho do que podíamos lidar, exigindo que eu contratasse 6 novos consultores para gerenciar o excesso. Não éramos mais minha empresinha, mas a principal consultoria de reestruturação de São Paulo, procurada por empresas que queriam soluções honestas
em vez de truques de engenharia financeira. Na sexta-feira seguinte, eu participei da Conferência Mulheres Empreendedoras no Hotel Grand Hyatt. Eu não estava agendada para falar, apenas planejando fazer networking e possivelmente recrutar novos talentos para nossa equipe em expansão. Então a moderadora anunciou uma palestrante surpresa para a sessão sobre integridade profissional. Lúcia subiu ao palco vestindo um terno preto simples, o cabelo preso, não parecendo em nada com a garota que chorou na minha cozinha sobre seu noivado apressado. Ela comandou o pódio com uma nova confiança. 2 meses atrás, eu estava planejando um casamento com um homem que estava cometendo fraude federal. Ela começou, sua voz ecoando por todo o auditório lotado. Eu teria me casado com ele, amarrado meu futuro aos crimes dele, se não fosse por uma pessoa que se importou o suficiente para me dizer a verdade. Ela olhou diretamente para mim, na terceira fila. Valéria Costa me salvou de me tornar um dano colateral na decepção de outra pessoa, enquanto minha própria família orquestrava uma humilhação pública contra ela. Ela me protegeu silenciosamente de um erro catastrófico. A plateia de 500 mulheres profissionais ouviu com atenção, enquanto Lúcia descrevia a descoberta da fraude de Ricardo, cancelando o noivado e usando o dinheiro da venda de seu anel para financiar seu MBA na Escola de Administração de Empresas de São Paulo da FGV. Família de verdade, ela disse, sua voz ficando mais forte. Te protege de danos. Família de verdade te diz verdades difíceis. Família de verdade te defende quando o mundo tenta te diminuir. Valéria me ensinou que família não é sobre sangue ou certidões de casamento. É sobre escolher proteger as pessoas, mesmo quando elas estão conectadas àqueles que te machucaram. Os aplausos foram estrondosos. Mulheres de todo o auditório se levantaram, reconhecendo algo universal na história de ser subestimada, dispensada e, finalmente, triunfante. Eu não procurei por esse reconhecimento, não queria vingança pública, mas sentada lá, vendo Lúcia reivindicar seu próprio poder, senti algo se libertar no meu peito que eu não sabia que estava segurando. Após a conferência, Lúcia me encontrou no saguão. Ela me abraçou com uma gratidão feroz. Então se afastou para me mostrar a tela de seu laptop. Olha, ela disse apontando para um e-mail. Fui aceita no programa de bolsas da FGV, com bolsa integral baseada na minha redação sobre como reconhecer e escapar de fraudes financeiras. Eles querem que eu ajude a desenvolver um novo currículo sobre práticas éticas nos negócios. A garota que estava se casando por status agora estava construindo uma carreira com base em substância. A mulher que era passiva na crueldade de sua família havia encontrado sua voz. A irmã que ficou ao lado enquanto eu era humilhada se tornou a única família que valia a pena reivindicar. Naquela noite, eu estava no salão principal do Espaço Vila dos Pássaros, agora vazio, exceto pela equipe de manutenção que se preparava para o evento de amanhã. Uma cerimônia de cidadania para 30 famílias imigrantes que celebrariam no espaço onde me disseram que eu não era família o suficiente para uma cadeira. A amarga ironia havia se transformado em algo mais doce, algo que tinha gosto de justiça servida na temperatura certa. A equipe de manutenção havia terminado suas preparações, deixando o Espaço Vila dos Pássaros impecável para a cerimônia de cidadania de amanhã. Eu andei pelo salão silencioso, meus passos ecoando contra o mármore que agora guardava memórias diferentes. Exatamente 1 ano se passou desde a festa de noivado, desde a noite em que eles tentaram me apagar com uma cadeira ausente e um crachá degradante. Hoje à noite, eu hospedaria minha própria reunião neste mesmo espaço. Mas desta vez, cada cadeira estaria cheia de pessoas que entendiam que o valor não era medido em fundos fiduciários ou nomes de família.
Rafael chegou primeiro, carregando uma garrafa de vinho da coleção particular de seu Giuseppe. O dono da pizzaria que eu salvei há 3 anos fez questão de enviar sua melhor safra quando soube do jantar de hoje à noite. Doutora Patrícia veio em seguida, tendo dirigido direto do tribunal, onde ela defendia outro denunciante contra a retaliação corporativa. Seu Antônio trouxe tiramisu caseiro de seu restaurante, aquele que teria fechado sem minha intervenção. Lisa, dona do restaurante japonês que eu reestruturei no ano passado, chegou com a filha que acabara de se formar na faculdade graças ao negócio ter se mantido. E então? Lúcia entrou, transformada da garota que chorou na minha cozinha para uma mulher confiante, que se portava como se pertencesse a qualquer lugar que ela escolhesse estar. Ela usava um vestido simples, sem grifes de designers, para anunciar seu valor. 1 ano, ela disse, olhando ao redor do salão. Difícil de acreditar que foi aqui que tudo começou a desmoronar. Ou talvez onde tudo começou a se encaixar. Nós sentamos em uma mesa redonda que eu escolhi deliberadamente. Sem cabeceira, sem hierarquia. Apenas iguais compartilhando uma refeição. A conversa fluiu naturalmente. Histórias de negócios salvos e famílias preservadas, de segundas chances e novos começos. O filho de seu Antônio havia assumido o restaurante e estava inovando o cardápio enquanto mantinha as receitas da avó. A expansão de Lisa para uma segunda unidade estava à frente das projeções. A risada era genuína, nascida de lutas compartilhadas e respeito mútuo em vez de networking nervoso. A resiliência. Rafael ergueu sua taça. E a Valéria, que nos mostrou que ser dispensada como só uma funcionária pode ser o começo de se tornar indispensável. Depois do jantar, eu dirigi para meu novo escritório, um espaço que eu escolhi especificamente porque não ficava no distrito financeiro onde os ex-colegas de Gabriel se reuniam. O prédio era moderno, mas acolhedor. Vidro e aço suavizados por tijolos à vista e iluminação quente. Meu escritório ocupava o canto do 3º andar, com janelas voltadas para o oeste, em direção a bairros cheios de pequenos negócios que precisavam ser salvos. Na parede entre meu diploma de MBA e o primeiro cheque emoldurado de seu Giuseppe, meu primeiro cliente pagante, pendurava o crachá de empregada. Eu o mandei emoldurar profissionalmente com vidro de qualidade de museu, o papel creme perfeitamente preservado, a escrita elegante ainda clara. Valéria. Empregada doméstica. Todo proprietário de negócio em dificuldade que sentava à minha frente podia vê-lo. Quando eles perguntavam o que sempre faziam, eu contava a história. Como o crachá destinado a me diminuir se tornou minha motivação. Como ser rotulada como funcionária me libertou para parar de buscar aprovação de pessoas que nunca a dariam. Como a maior força às vezes vinha daqueles que outros dispensavam como indignos. Isso me lembra, eu dizia a eles, que suas circunstâncias atuais não definem suas capacidades futuras. Aquele crachá deveria ser minha designação. Em vez disso, tornou-se minha declaração. Na manhã seguinte, doutora Patrícia ligou com a última comunicação de Gabriel. Ele havia enviado uma carta através de seu advogado, já que não podia mais pagar um particular. Doutora Patrícia a leu para mim por telefone, sua voz carregando uma sutil diversão com o conteúdo. Querida Valéria, começou. Estou escrevendo do interior, onde consegui uma posição como analista júnior em uma pequena empresa. É uma firma pequena, mas eles estavam dispostos a ignorar certas dificuldades passadas. Eu moro com meus pais agora, na casa onde cresci. É humilhante, mas talvez necessário. A carta continuou por 2 páginas, tecendo entre autopiedade e história revisionista. Ele alegou que o incidente da festa de noivado foi mal entendido,
que o crachá foi um erro infeliz, que sua mãe havia agido sem o conhecimento dele. Ele implorou para eu considerar retirar as acusações, embora nós dois soubéssemos que a acusação criminal estava além do meu controle agora. Os investigadores federais não se importavam com o perdão pessoal. Como devo responder? Doutora Patrícia perguntou. Uma palavra, eu disse. Não, ela riu. Vou rascunhar algo apropriadamente breve. Naquela noite, eu estava no meu apartamento enquanto o amanhecer pintava o céu de tons de rosa e dourado. Eu usava pijama de flanela e meias grossas, roupas confortáveis que teriam horrorizado Serafina com sua falta de grifes. Ninguém estava assistindo, ninguém estava julgando, ninguém estava medindo meu valor pela minha aparência. Meu laptop estava aberto na bancada da cozinha, exibindo planos de expansão para o segundo escritório da Nexus Consultoria. Havíamos identificado 40 empresas em dificuldade que poderiam se beneficiar de nossa experiência em reestruturação. A cidade que outros haviam dado como morta estava cheia de empreendedores que se recusavam a desistir, que só precisavam de alguém para mostrar a eles como cortar os custos certos e manter as pessoas certas. Pensei na cadeira vazia naquela mesa há 1 ano, o espaço onde eu deveria me sentar, mas não era bem-vinda. Na época, parecia uma ausência, como se estivesse sendo apagada da minha própria história de vida. Agora eu entendia de forma diferente. Aquela cadeira vazia não tinha sido uma ausência. Tinha sido uma abertura, um espaço para me afastar de uma mesa onde eu nunca fui realmente bem-vinda, para construir minha própria mesa onde todos tinham um assento. Meu celular vibrou com uma mensagem de Lúcia. Ela havia anexado uma foto de sua aula de ética nos negócios, onde ela estava ensinando um estudo de caso sobre como reconhecer fraudes em relacionamentos pessoais. Usando nossa história para ajudar os outros, ela escreveu. Espero que esteja tudo bem. Eu sorri, digitando de volta. Nossa história também pertence a você. Ensine-os bem. Lá fora, a cidade de São Paulo estava acordando. Em algum lugar, Serafina, ou Sera como ela se chamava agora, provavelmente estava se preparando para mais um dia de atender telefones e agendar consultas. Em algum lugar, Gabriel estava vivendo em seu quarto de infância, tentando reconstruir a partir do nada. E aqui, em meu apartamento, eu estava planejando a próxima fase de um negócio construído no princípio de que todos mereciam uma chance de redenção, exceto aqueles que se recusavam a reconhecer que precisavam dela. O crachá de empregada doméstica tinha a intenção de me colocar no meu lugar. Ele conseguiu, apenas não da maneira que eles pretendiam. Meu lugar não era na mesa deles, implorando por uma aceitação que nunca viria. Meu lugar era aqui, construindo algo significativo, cercada por pessoas que viam meu valor sem precisar de um crachá para confirmá-lo. O crachá me rotulou como funcionária. No final, eu contratei uma vida inteiramente nova, uma onde o respeito não era negociável e a dignidade não era determinada por linhagens de sangue ou contas bancárias. O sol subiu mais alto, aquecendo o apartamento com luz dourada. Outro dia estava começando, cheio de negócios em dificuldade para salvar e famílias para preservar. O trabalho que Gabriel chamava de meu projetinho havia se tornado a principal consultoria de reestruturação de São Paulo. A mulher que eles rotularam como a empregada havia, de fato, arrumado a casa, varrendo tudo que não servia mais e construindo algo melhor em seu lugar. Se esta história de vingança calculada te deixou sem palavras, clique no botão curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Valéria colocou a aliança de casamento naquela mesa vazia, transformando a humilhação pública deles em sua declaração de independência. Qual foi o seu momento de justiça favorito?
Deixe nos comentários abaixo. Não se esqueça de se inscrever e tocar o sino de notificação para acompanhar histórias emocionantes de traição, resiliência e triunfo final.